Eu acho que eu estou. Senhoras e senhores, boa noite. A Universidade de Ribeirão Preto e o curso de Direito agradecem a presença de todos que os prestigiam nesse evento da segunda semana da 74ª Semana Jurídica da Universidade de Ribeirão Preto, em parceria com a AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, e com o apoio da Associação Atlética Acadêmica Nina Carlucci e Thomson Reuters. Pedimos a gentileza de desligarem os celulares para darmos início aos trabalhos dessa noite. As perguntas deverão ser entregues aos nossos ajudantes, que os encaminharão até a mesa. Lembrando que é imprescindível realizar o credenciamento mediante assinatura da lista de presença em todos os dias do evento para a entrada. A mesa de conferência dessa noite será composta pelos seguintes membros: Professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, coordenador da graduação e pós-graduação do curso de Direito da UNESP e promotor de Justiça da Comarca de Ribeirão Preto. Professora mestre Leila Boré Brison, professora da graduação, assistente da coordenação do Núcleo de Ensino Prático e conselheira estadual da OAB de São Paulo. Professor mestre Luiz Eugênio Scarpino, professor da graduação, supervisor do Núcleo de Ensino Prático e Extensão, que nos acompanha diretamente da Itália pelo YouTube. Pedro de Brito de Oliveira, aluno da quarta etapa do curso de Direito, membro da Atlética e que representará os discentes do curso de Direito. Cristiano Spor Conceição, palestrante dessa noite, que proferirá a palestra com o tema Crimes Tributários. Registramos também a presença das seguintes autoridades e docentes: Marcelo Braghini, Wendel Rosa, Andréa Bugalho, Márcio Bugarelli e Felipe Luquez. Registramos que temos uma sala de streaming com mais de 300 alunos nos acompanhando.
Para abrir oficialmente esse evento, convidamos o coordenador do curso, o professor Sebastião Sérgio da Silveira. Boa noite a todas e todas. Eu queria, inicialmente, agradecer ao doutor Cristiano Escorvo Conceição, que é conselheiro da Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, pela gentileza de falar hoje no nosso evento. Conforme eu já mencionei ontem, esse nosso evento está sendo realizado de forma atípica, de forma concentrada e também de forma híbrida, exatamente porque nós não sabíamos, lá na época da sua programação, a respeito do desfecho da pandemia. Então, foi exatamente por isso que nós optamos por esse modelo simplificado. Se Deus quiser, no ano que vem, nós voltaremos àquele modelo tradicional, com a presença de todos no mesmo ambiente. Da mesma forma, também queria dizer da minha satisfação de participar hoje desse, possivelmente, um dos eventos jurídicos mais antigos do Brasil, já na sua 74ª edição. O evento começou lá atrás, sob responsabilidade das comissões de formatura do curso. Inicialmente, ele era realizado 2 vezes por ano, e posteriormente retomou, como sendo uma vez, e continua nesse modelo até hoje. De forma que, desde então, a gente continua mantendo essa mesma tradição. E nesse ano, nós fizemos o evento de forma concomitante com o nosso 10º Congresso de Processo Coletivo e Cidadania. Os 2 eventos têm sido um sucesso, de forma que eu queria agradecer também aos nossos colegas professores, às nossas alunas e os nossos alunos, que nos acompanham aqui pessoalmente, presencialmente, e também aqueles que nos acompanham através do stream. Da mesma forma, não poderia deixar de registrar os nossos agradecimentos à Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, que tem sido uma parceira muito importante para o curso de Direito e que tem nos permitido, inclusive, trazer juristas de alto nível, como é o doutor Cristiano hoje, que vai falar para nós a respeito de um tema dos mais importantes. Dessa forma, também para não tomar mais tempo do evento, eu passo a palavra desde já ao doutor Cristiano, que proferirá a sua palestra sobre crimes tributários. Então, doutor Cristiano, seja muito bem-vindo e muito obrigado. Professor Sebastião, professora Leisa, senhoras e senhores alunos que estão aqui presentes, aqueles também que estão nos acompanhando pela internet, primeiramente, meu boa noite. Quero agradecer o convite para visitar essa casa, primeira vez, que não em Ribeirão, mas aqui na UNAEP. É um orgulho para mim estar aqui representando a Associação dos Advogados de São Paulo, né? E apenas para contribuir um pouquinho, né, nesse tema que, à primeira vista, pode parecer um pouco mais tranquilo, crimes contra a ordem tributária, né? Ora, se o devedor está devendo tributo, ou sonegou tributo, ele tem que ser, configura o crime, e às vezes não é bem assim. Aliás, como quero demonstrar para vocês, não é nada assim, né? Mas eu quero só deixar aqui de antemão que eu sou um advogado que milita na área tributária, né, desde que eu me formei, em 2001, já há 21 anos. E aí vocês podem, primeiramente, perguntar, mas, Cristiano, você é do direito tributário, o que você vai falar sobre crimes contra a ordem tributária, matéria penal? Né? E qual que é a relação? Né? Por que um tributarista está vindo aqui falar sobre crime? Né? E eu quero dizer o seguinte, tal como o direito penal, né, o direito tributário tem, por característica, a tipicidade legal. Né? Ambos só existem de acordo com a lei. Não há crime sem lei que o preveja. Não há tributo sem lei que o preveja. Não há pena, seja ela a pena,
né, propriamente privativa de liberdade, ou a sanção monetária, né, que incidirá sobre o tributo que não foi pago, sem a existência da lei. Então, o que nós estamos falando aqui são de duas matérias, né, tribunal e penal, tributária e penal ligada pelos tipos legais. Né? E vejam que interessante. Eu vou dar um exemplo que até hoje de manhã minha esposa me abordou, né? De um famoso jogador de futebol que vocês devem ter acompanhado as notícias de hoje e que lá na Espanha ele teoricamente foi absolvido e faltava umas... Olha, se ele deixou de pagar, né? A primeira pergunta que eu fiz, se ele deixou de pagar, ele não é sonegador? E aí eu dei a famosa resposta que ela adora todas as vezes. Depende. Depende. No caso que eu ouvi dizer, porque eu não tive acesso aos autos, né? A discussão tem a ver com troca de domicílio fiscal, enfim, uma série de fatos jurídicos e atos jurídicos que foram praticados na sua transferência do Brasil para a Espanha, né? Mas que no Brasil existiu um problema tributário que aparentemente foi solvido e agora na Espanha é um outro problema. Mas, enfim, nem tudo é preto no branco. Né? O direito tributário é um direito, como nós costumamos dizer, de sobreposição. Os conceitos, né, as previsões constitucionais dos impostos e das contribuições, eles dependem de outro conceito. Né? Nem tudo está definido na norma tributária. Então, eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. O IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana, predial e territorial urbano, né? Ele tem como critério material, no fato gerador, a propriedade. E aí eu indago a vocês. Quem diz ou quem define o que é a propriedade? É o direito civil. Está lá no Código Civil, a definição da propriedade. O imposto sobre serviços. Né? Quem define o que é serviço? Legislação civil, legislação comercial, legislação esparsa. Né? Mas e se o serviço for aquele que houver subordinação e houver pagamento de remuneração traduzida no salário? Esse serviço, né, a gente chama de relação jurídica empregatícia, ele está fora do âmbito dos serviços, mas ele vai compor o tipo tributário de uma outra norma, que é a norma referente à contribuição social e previdenciária, que incide justamente sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado. Então, eu estou falando aqui de um direito cujos conceitos estão definidos em outros ramos do direito. E quando a gente vem falar sobre crimes contra a ordem tributária, só pode haver crime se houver tributo. Se não houver tributo, não pode haver crime. Ou, em tese, não haveria, como depois eu vou falar mais adiante sobre isso. E para saber se existe ou não, a gente tem que olhar todo o aspecto da norma jurídica tributária. Desde o seu sujeito ativo, que é uma das figuras do Estado, seja a União, os Estados-membros ou o Distrito Federal e os municípios, e o sujeito passivo, aquele que, em tese, preenche o critério material, realiza um fato tributário que, realizado, ele desencadeia uma relação jurídica tributária e daí surge a obrigação de pagar tributo. Então, às vezes, pode existir, por exemplo, uma imunidade. Né? O que é a imunidade? A Constituição, ela prevê lá no capítulo destinado aos tributos, ela cria uma série de tributos.
o imposto sobre a renda, o imposto sobre a operação de circulação de mercadorias e serviços, prevê o imposto sobre serviços. E ela, ao mesmo tempo que cria o tributo, ela cria um campo neutro, onde o tributo, a norma tributária sequer poderá existir. E isso nós chamamos de imunidade. Pode existir, por exemplo, uma isenção. Aquela pessoa praticou o fato jurídico tributário que desencadearia no surgimento da relação jurídica tributária e na obrigação de recolher o tributo. Mas pode haver uma outra norma que dá uma isenção e ela não tem que recolher o tributo. Às vezes, ela pode não ser até mesmo um sujeito passivo daquela relação jurídica tributária. É outra pessoa. A norma prevê um determinado destinatário e o destinatário é outro. Então, para que exista o crime contra a ordem tributária, nós temos que existir o sujeito ativo, o sujeito passivo, o fato jurídico que desencadeia a relação jurídica tributária e também o não pagamento do tributo. Então, nós estamos falando aqui de um direito, seja o tributário e seja o penal, que neste caso específico também depende de um outro conceito, da existência do próprio tributo, para saber se nós estamos dentro ou não da relação jurídica tributária e da relação jurídica penal tributária. Né? E saber se existe o tributo ou não é imprescindível. Como é que pode haver crime se existe materialidade? Não é, professor? Tem que haver uma materialidade, tem que existir o tributo. Né? E isso é de suma relevância, porque na apuração pelos entes fiscais da existência do tributo, que se dá por meio se inicia com a lavratura do auto de infração, e depois haverá um contencioso administrativo, onde normalmente aquele que foi autuado irá se defender, irá realizar a sua defesa administrativa. Pode ser que aquele primeiro ato que foi feito o lançamento, a proposta de lançamento, ele não se confirme no final desse processo administrativo, dizendo que não existe tributo, seja que às vezes pode até ter sido adquirido, seja porque existe, como eu falei para as senhoras e para os senhores, uma imunidade, uma isenção, seja porque a pessoa que foi autuada pode não ser o próprio sujeito passivo. Então, o que acontecia muito durante os anos 90 e até o início desse século era a representação penal, a representação fiscal para fins penais, antes mesmo do fim do processo administrativo, antes de saber se existia tributo ou não. Então, como é que ficava? Olha, eu estou discutindo dentro do próprio ente fiscal, aquele ato administrativo tributário que quer exigir o pagamento do tributo e que não chegou ao fim, mas eu já tenho um processo, o início do procedimento crime, do processo crime, para avaliar se existe crime ou não contra a ordem tributária, sem que a própria materialidade do crime não foi definida. Vocês vejam isso, que loucura, mas a jurisprudência, e muito boa parte da doutrina, e o professor Sebastião Sormi perdoe agora, da crítica aos seus pares do Ministério Público, que entendiam que a independência entre as esferas civil e a esfera penal. Até que, se eu não estiver enganado, em 2003, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, o HC 81.611, cujo acordo foi da lavra do ministro Cefúlio da Pertence, decidiu, colocou realmente, firmou a jurisprudência para dizer
enquanto não finalizar o processo administrativo para dizer se há ou não o tributo a ser adquirido, não pode haver representação fiscal para fins penais. E essa foi uma decisão realmente de suma relevância para colocar tudo dentro do sistema. Aquilo que eu falei, às vezes parece ser óbvio, nem sempre foi. Então, preciso saber, primeiro, se existe tributo. E mesmo no processo administrativo, vocês podem estar se perguntando, então, Cristiano, se chegar no final do processo administrativo, a decisão final for, olha, existe tributo, a norma tributária foi totalmente preenchida, então, automaticamente, existe crime contra a ordem tributária, eu vou falar para os senhores, depende. Depende. Porque o elemento essencial, e depois eu vou entrar mais especificamente na leitura da norma penal, vocês vão ver que o dolo é um elemento essencial. Então, se houve uma conduta dolosa para suprimir, ou fazer com que esse tributo não fosse adquirido, não fosse pago, aí sim surgiria, desencadearia também, além das consequências civis e tributárias para pagamento do tributo, também o processo por crime contra a ordem tributária. Mas eu queria, nesse ponto, justamente do processo administrativo, tocar numa questão relevante, que é o do sujeito passivo. Ora, como eu disse, daquele jogador de futebol. Ele é devedor, então ele é o sujeito passivo, então ele tem que ser responsabilizado. E eu vou falar para os senhores, existem 3 figuras da sujeição passiva que nós temos que falar e diferenciar para poder justamente, antes de entrar no crime, saber quem é esse sujeito passivo. Então, eu quero começar pelo mais óbvio, o sujeito passivo típico, aquele que realizou o fato jurídico previsto na norma tributária. Por exemplo, o professor Sebastião, ele recebeu seus vencimentos e adquiriu a renda. Então, ele realizou o fato típico do imposto de renda e ele deverá recolher o seu tributo ao nosso famoso leão, da Receita Federal, que nos dá uma mordida todo mês e que a gente fica maluco, mas, enfim, o tributo também, não é que eu seja totalmente contra o tributo, não, o tributo, ele é o sangue do Estado, ele é necessário, sim, nem a mais, nem a menos, tem que ser de acordo com a lei. Então, aquele que realiza o fato típico tributário é a figura do que nós chamamos de sujeito passivo da relação jurídica tributária. Mas existe também uma outra figura prevista em lei, que é o responsável tributário. Quem é o responsável tributário? O responsável tributário é aquele que assegura o pagamento do tributo. E ele só surge depois de um segundo fato. Ele não é responsável diretamente. O direto, o sujeito passivo, ele que realizou o fato. O responsável surge de um segundo fato. Exemplo, a morte da pessoa física. O de cujos devedor de tributos, ele não nos pagou, e quem será responsável pelo seu pagamento? Seus sucessores, seus herdeiros, de acordo com a lei, na força da herança. Estes são os responsáveis. Outro exemplo, a fusão, incorporação ou cisão da pessoa jurídica. As pessoas que resultarem da fusão, da cisão e da incorporação da pessoa jurídica são responsáveis pelos tributos da incorporada, da cindida ou da fundida até aquela data. Então, os senhores vejam, a responsabilidade tributária, ela surge
de um segundo fato. É no segundo ponto. Né? O tributo era devido por alguém que, como eu disse, que realizou o fato jurídico tributário. Mas, por algum motivo, não o pagou e, posteriormente, o responsável deverá pagar este tributo. A terceira figura que nós temos é a figura do substituto tributário, que é normalmente chamada de técnica de arrecadação. O substituto tributário, ao contrário das outras figuras, ele não vai pagar do próprio. Ele vai, ele está no meio, por algum motivo, ele faz parte de uma outra relação jurídica e a lei impõe a ele, né, a obrigação de, tendo acesso ao valor, pegar uma parte desse montante e levar a recolhimento. O caso mais clássico que nós temos aqui, do imposto de renda na fonte. Né? A fonte pagadora retém, por exemplo, uma parte do pagamento da remuneração que foi dada aos empregados, né? O empregador retém uma parte dessa remuneração a título de imposto de renda e recolhe ao fisco. Isso eles vejam, como eu disse, não é o substituto que está pagando com o dinheiro do seu bolso, está pegando dinheiro, neste caso, que é do empregado. Está tirando uma parcela da remuneração e está levando a recolhimento do tributo. Dito isto, tendo as três figuras definidas, né, o sujeito passivo ativo, também o responsável e o substituto tributário, acho que agora nós podemos, enfim, entrar efetivamente nos crimes contra a ordem tributária. Os senhores vejam, e a professora me corrija se eu estiver enganado aqui, né? A aplicação da pena somente ao autor do delito. Isso está na Constituição, nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso. O crime contra a ordem tributária, nós podemos falar de maneira geral, que ele resulta de uma fraude, de um engodo. Então, diz o artigo 1º da Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, que é a Lei 8.137 de 1990, constitui crime contra a ordem tributária. Vejam, prestem atenção nas figuras. Suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social de qualquer acessório. Então, vejam, aqui no próprio caput do artigo 1º, já fala-se em suprimir ou reduzir tributo, que é uma conduta de vontade. O agente, no caso, ele tem que ter essa vontade de suprimir ou reduzir tributo, mediante as seguintes condutas: omitir informação, prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo a existência das operações respectivas, falsificar ou alterar nota fiscal, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que se saiba ou deva saber falso ou inexato, e negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecer em desacordo com a lei. E, no primeiro momento, as senhoras e os senhores podem pensar: mas isso aqui está bem definido, né? Então, já temos aqui, se o sujeito fraudar, deixar de fornecer nota fiscal, deixar de pegar uma declaração de imposto de renda, já está constituída o crime contra a ordem tributária. Sim, mas eu também quero fazer um alerta para as senhoras e os senhores, principalmente aqueles que almejam, né, a área tributária ou a área penal tributária.
para a existência das famosas obrigações acessórias. As obrigações da pessoa jurídica não se resumem só à emissão da nota fiscal ou da entrega da declaração de imposto de renda. Existem declarações que são entregues mensalmente, como a GIA, né, estadual, como a escrituração referente aos empregados, como a DCPF, enfim, uma série de declarações que eu só se eu fosse nomeá-las aqui, eu passaria mais de 1 hora nomeando, e ainda tem as declarações anuais, né, do CAGED, da própria declaração de imposto de renda, seja da pessoa física ou da jurídica, da declaração de imposto de renda retido, que também deve ser declarado, levado a conhecimento fisco, enfim, e uma série de obrigações acessórias que, se porventura deixar de ser cumprida, pode até, eu não digo que configurará, mas pode até configurar um crime contra a ordem tributária. E por que eu digo até? Eu quero até dar um exemplo, a senhora e para os senhores, de um caso que aconteceu no escritório. Era uma empresa comercial, realizava compra e venda de mercadorias, e numa das declarações acessórias, que é a SAGIA, que é referente ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, do ICMS, foi declarado um zero a mais. Um zero a mais. Tudo foi declarado corretamente, o tributo foi recolhido, só que na hora do preenchimento dessa declaração acessória, foi preenchido com um zero a mais. Este um zero a mais elevou o valor do tributo 10 vezes mais do que era o tributo realmente devido. E houve o processo crime, nós entramos com uma ação ambulatória para suspender, né, fiz a parte civil, e foi feita a perícia, e na perícia fiz a pergunta de $1 milhão, e óbvia. Este zero a mais implicou uma obrigação tributária maior? A resposta do perito judicial foi sim, a ação foi julgada procedente. Mas, senhoras e senhores, vejam, um zero a mais, um mísero zero, o que causou, o transtorno que causou, teve que movimentar advogados da parte tributária, advogados penais, peritos, contadores, enfim, uma série de profissionais, por causa de parece loucura, mas é o que consta da lei. E se, por acaso, o Estado entender teoricamente ser devido, as senhoras e senhores podem ter certeza que eles vão vir atrás com todas as forças. Com todas as forças. Enfim, essas 5 figuras descritas aqui no artigo 1º da Lei 8.137, né? Eles estão elencados para iluminar aquilo que está no caput, que é a supressão ou a redução do tributo, né? Que é um elemento doloso. E esse elemento doloso, eu quero só até fazer uma volta lá para o processo administrativo. Muitas vezes, esse elemento doloso não é levantado no processo administrativo. Isso é de suma relevância. Porque se a autoridade administrativa, que tem todos os elementos à sua disposição, não aponta essa conduta omissiva ou comissiva de suprimir ou omitir com fins para reduzir o valor ou apagar o valor do montante tributário, não estaria configurado. Elas estão configurado uma mera mora, né? Uma mora de uma obrigação tributária, que sim, vai ser adquirida com as suas multas, com os seus juros, mas não iniciar uma percepção penal. Inclusive na norma tributária, na norma sancionatória tributária, quando há o dolo, e quando isso é verificado pela autoridade administrativa,
o próprio valor da sanção, ele muda. Na esfera federal, a multa na autuação é de 75% sobre o valor do crédito. Agora, se for verificado o dolo, essa multa, ela dobra, ela vai para 150% do valor do crédito. Então, os senhores vejam a importância do processo administrativo, mais uma vez, em definir a existência do tributo e definir também se há ou não a conduta, o dolo. Isso é essencial. Se não houver uma conduta dolosa, nós estamos falando de mora, nós não estaremos falando de crime contra a ordem. Pois bem, o artigo 1º, creio que não suscite tantas dúvidas. Acho que tanto a doutrina quanto a jurisprudência trabalharam muito em cima desses artigos, desse artigo 1º, e realmente o foco está na conduta dolosa. O grande problema que existe hoje em relação ao artigo 2º, inciso 2, que diz o seguinte: constitui crime da mesma natureza deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Deixar de recolher tributo descontado ou cobrado. Qual figura que os senhores e as senhoras lembram quando a gente fala de descontado? O substituto tributário, ou não? Ou é o sujeito passivo da relação jurídica mesmo? Ou é o responsável tributário? Nós estamos falando realmente do substituto, aquela técnica de arrecadação. Aquele que, em contato com aquele valor, ele tem e recolhe. Então, até 2018, doutrina e jurisprudência estavam na linha de que realmente estávamos falando do substituto tributário. O problema surgiu no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um habeas corpus, o habeas corpus 39909 de Santa Catarina, relator Luiz Schietti. Se eu não estiver enganado, foi julgado pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. E que foi decidido ali que não era o substituto tributário que era o sujeito passivo da norma jurídica penal tributária, e sim o próprio sujeito passivo da obrigação jurídica tributária. Aquela primeira figura, próprio devedor do tributo. Neste caso, era uma relação jurídica tributária de ICMS, e que houve um dos participantes da cadeia do ICMS deixou de recolher esse tributo, mas fez todas as suas declarações e, tal como previsto na Constituição, empregou o princípio da não cumulatividade, fez a operação de débito e crédito, e fez a declaração, preencheu, fez o que se chama de autolançamento do tributo. Eu não gosto desse nome, autolançamento, porque, enfim, são breve parênteses. O lançamento está previsto no artigo 150 e fala que é ato privativo da autoridade administrativa. Mas, enfim, a jurisprudência diz que há um autolançamento e que, por conta disso, dessa operação de crédito, por ter se creditado, ele se torna sujeito passivo não só da relação jurídica tributária, como da relação jurídica penal tributária. E isso, senhoras e senhores, causou um tremendo alvoroço. Porque, vejam só, o ICMS, como eu disse, ele tem por característica a não cumulatividade, que é não é só um princípio, é uma garantia constitucional. Só que, neste caso, o superior
entendeu que não era o substituto, sim, devedor. Então, eu deixei de recolher a minha parcela do tributo, o que foi do ICMS, né, no meio dessa cadeia tributária. Eu não deixei de recolher um tributo do outro e recolher aos cofres públicos. Eu deixei de recolher o meu tributo, na minha obrigação. E o Superior Tribunal de Justiça considerou isso como crime contra a ordem tributária. E aí surgiu um sinal laranja, também amarelo, laranja. E, obviamente, o colega patrono dos então pacientes recorreu ao Supremo Tribunal Federal por meio de recurso em habeas corpus, né? O número dele, desde a discussão dela, que está aqui, recurso em habeas corpus, número 163334, relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E, nesse caso, lá o nosso fórum, inclusive, fez um amicus curiae, né, para esclarecer perante ao Supremo Tribunal Federal, né, a figura as figuras dos sujeitos passivos da obrigação tributária, né, o sujeito passivo típico, o responsável e o próprio substituto. E aqui eu quero deixar aqui uma homenagem à minha mentora, à minha sócia, a senhora Angela Maria da Malta Cheio, a quem eu devo muito, né, de todas essas lições que eu aprendi, que ela tem um livro único, né, da literatura jurídica nacional, que é de sanções tributárias e sanções penais tributárias, né, pela editora Max Menonas. Quem tiver a oportunidade de obter esse livro, não é um livro realmente de fácil acesso, mas procurando na internet, talvez vocês ainda achem algum exemplar, podem adquirir, porque é realmente uma obra de extrema relevância. E foi como fundamento deste livro que levamos ao Supremo Tribunal Federal esse amicus curiae, esclarecendo aquilo que eu falei para os senhores, que neste caso, ela existia quando existia até uma mora, mas não existia crime contra a ordem tributária, porque não existia nenhum valor que deveria ter sido retido e repassado, tal como descrito na tipificação penal da prevista no inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.137. E no final de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou esse recurso em habeas corpus e, de maneira unânime, negou o provimento ao recurso, mantendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que, sim, o devedor de obrigação própria no ICMS pode ser sujeito passivo de um crime tributário. Decisão do Supremo, senhoras e senhores, cumpre-se. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Jamais vou deixar de cumprir uma decisão do Supremo. Mas nós estamos aqui no meio acadêmico. Eu quero até levantar para os senhores algumas dúvidas que surgem em relação a este julgamento. O Superior Tribunal de Justiça, né, a mesma corte de origem dessa decisão, diz, nesse julgamento da primeira sessão, em sede de recursos repetitivos, que a simples mora de tributo não enseja, vejam só, a responsabilidade tributária. Existe a responsabilidade tributária, isso é o 134, 135, 137 do CTM, e o que o Superior Tribunal de Justiça diz, fala, olha, se houver mora, né, o tributo não for adquirido, isso não vai implicar no surgimento da responsabilidade tributária. Isso não obrigará o suposto responsável em pagar do seu próprio bolso o valor do tributo devido. Se a mora não faz surgir a responsabilidade tributária,
Como é que a mora pode fazer surgir o crime contra a ordem tributária? Como eu disse, nós estamos no meio acadêmico. Essa é uma pergunta que eu não vou responder. Quero deixar os senhores pensar. Porque realmente é uma coisa complicada. E o que se vê hoje, infelizmente, é uma sede arrecadatória por N motivos que faz com que o fisco vá atrás do tributo com todas as suas forças, inclusive utilizando do processo penal para, vamos colocar assim, estimular aquele suposto devedor a pagá-lo. Enfim, isso é realmente importante, porque doutrina e jurisprudência, inclusive a lei, são unânimes, no sentido de dizer que paga o tributo, extingue-se a persecução penal, extingue-se o crime contra a ordem tributária. Então, vejam aquilo que eu disse. Devemos pagar os tributos? Sim. Tributo é o sangue do Estado. Sem o tributo, não tem como o Estado realizar as missões constitucionais previstas na nossa Carta Magna. Porém, existe um limite. O limite é a lei. O limite é a Constituição, a própria Constituição. Nem a mais, nem a menos. E, como diz também, estamos aqui no ambiente acadêmico justamente para fomentar o pensamento. Devemos, então, usar o tributo como instrumento para estimular o contribuinte, ou aquele suposto contribuinte, a pagar? Talvez sim, talvez não. Vou ter argumentos, acredito, para os dois lados. Mas é importante que eu fale isso às senhoras e aos senhores, né, que já estão aqui trilhando, né, iniciando essa trilha na carreira jurídica, essa carreira que nós abraçamos com tanto amor, com tanta fervura, pessoas. Para que vocês, no futuro, tenham em mente todas essas questões de quão tão complexo é a questão tributária e, consequentemente, a questão penal tributária. Isso realmente é algo que está fervendo nos juízos e nos tribunais do país. Existem já, dentro das procuradorias, verdadeiras forças-tarefas, né? Junto, claro, com o Ministério Público, que é o autor, né, o detentor da ação penal, para a propositura das respectivas ações penais. Né? Isso tem sido discutido em todos os foros possíveis, na academia, nas federações, nas associações, nas confederações, porque realmente é algo bem grave. Às vezes, a pessoa pode deixar de pagar o tributo, não porque quer, mas por uma conjuntura. Por exemplo, a pandemia. O exemplo mais recente que nós temos. A pandemia, que fechou uma série de empresas, sejam elas de pequeno, médio e grande porte. As pessoas não puderam pagar os tributos, preferiram, às vezes, pagar seus empregados, para que não ficassem sem o dinheiro necessário para poder se sustentar, para poder comer, para levar seu alimento para o seu próprio sustento, para o sustento da sua família. E deixou de, efetivamente, sim, recolher os tributos. E aí a pessoa depois é surpreendida com uma ação penal. Foi feito no meio do ano passado, a ASP promoveu também uma noite, né, sobre crimes contra a ordem tributária, e foi feita exatamente essa pergunta ao desembargador federal Milton Tocco, do TRF da Terceira Região. E falou: desembargador, mas como é que fica nessa situação? A pessoa não tinha como recolher o tributo. Isso pode ser levado como causa de atenuante da pena? Né?
ou medo de exclusão, de comunidade. E, obviamente, o desembargador que vai ser provocado a dar essa resposta jurisdicionalmente não falou, mas ele disse: olha, isso pode realmente ser arguido, pode ser fundamentado pela parte interessada, né? E depois o tribunal dará a sua resposta. Por enquanto, eu não tenho também uma resposta sobre esse assunto, ao senhor dos senhores. Mas deixo aqui a semente plantada para que pensem se for o caso ou não. E eu tenho 46 anos, sou de uma época bem mais antiga, e eu vi como assim os meus colegas professores, o famigerado plano Collor, aquele que tirou o dinheiro de todo mundo, né, sejam pessoas físicas e jurídicas, lá em 1990, 16 de março de 90. Né? Quem estava vivo nessa época não esquece desse dia. Enfim, esse plano levou a uma verdadeira quebradeira de cima a baixo. O Brasil quebrou, porque não havia dinheiro. O dinheiro estava confiscado. Não havia dinheiro, não tinha como pagar, não tinha nada. E surgiram uma série de ações penais. Mas naquela época foi demonstrado, não foi pago, porque não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro por força de uma norma obrigatória que foi expedida pelo próprio governo. Então, não pode vir o governo promover uma ação penal para cobrar um tributo que não foi pago, sendo que o próprio que deu início a essa cadeia foi o próprio governo. E aí, realmente, as ações penais foram caindo uma a uma. Mas as ações civis, os tributos, tem gente até hoje, no plano Collor, 32 anos depois, cuja execução fiscal encontra-se em andamento. Nós mesmos, no escritório, temos um caso assim de uma execução fiscal, que, na verdade, ela não é de 90, ela é de 92. E não há como pagar. Infelizmente, não há como pagar. A pessoa optou por pagar todos os seus compromissos particulares, mas ficou devedora dos tributos. Enfim, não querendo me alongar muito mais, não tomar o bico das senhoras e dos senhores, porque, graças a Deus, hoje é sexta-feira, né? Estamos em Ribeirão Preto, meu Deus do céu. Né? Enfim, só retomando alguns pontos. Crime contra a ordem tributária. Precisa haver dolo, precisa haver fraude e precisa haver tributo. Se não houver tributo, estamos fora. Figura do redentor. Do artigo 2º, inciso 2. Problema: transformar esse tipo penal para o sujeito passivo da obrigação tributária. Ele que realiza o fato jurídico tributário, que desencadeia ao surgimento da relação jurídica tributária. Aí os senhores vão ter que pensar bastante, fundamentar, para ver se essa decisão que nós temos que cumprir, como cumprir. E quais os alertas que as senhoras e os senhores futuros advogados terão que fazer aos seus clientes. E as senhoras e os senhores também serão promotoras e promotores de justiça, né? A parcimônia que vão ter que ter na aplicação, na distribuição da ação penal. E as senhoras e os senhores futuros juízes e juízas que vão ter que também ter essa parcimônia, né? E aplicar a lei ao fato concreto nas lides penais. Era esse recado que eu queria dar. Mais uma vez agradecendo ao professor Sebastião Carinha aqui pela vida na época, como eu disse, é um orgulho muito grande de estar aqui, nesta casa, e quero até fazer aqui um convite, né, que já foi feito ontem pelo presidente Mário Costa, da associação, né, para o nosso simpósio, que vai acontecer aqui em Ribeirão Preto, no próximo dia 18 de novembro, né, com temas interessantíssimos, inclusive as senhoras e senhores alunos. Né? Nós vamos falar, vai ter uma mesa, um painel sobre planejamento sucessório, vamos falar de direitos sucessórios.
um painel relevantíssimo hoje de processo civil, que é o filtro da relevância do recurso especial, uma emenda constitucional recentíssima, aprovada, né, e que, tal como a repercussão geral, causa muitas dúvidas, muitos debates, né? Vamos ter também estudo sobre criptomoedas, que é um tema que eu, particularmente, eu também preciso me aprofundar muito mais, né? Hoje até vi uma notícia, logo de manhã cedo, que o Banco Central do Brasil vai começar a emitir a moeda real digital, né? Que não será propriamente uma criptomoeda, mas será um modelo semelhante ao que já acontece, por exemplo, na China, que já há alguns meses vem emitindo os seus yuans de maneira digital, né? E vai ter o seu valor fixo, como um real digital, vai ser sempre aquele real digital, não vai flutuar como a gente tem, por exemplo, com as criptomoedas, né? Vamos falar também vai ter um painel sobre cuidados com a saúde mental, que é importantíssimo hoje, né? Passamos agora, vamos recentemente passar pelo Setembro Amarelo, né? Cuidar da saúde mental, né? Além da saúde física. Eu não posso falar de saúde física porque eu não sou um bom exemplo, né? Mas, pelo menos, da saúde mental, talvez eu tenha liberdade de fazer esse alerta, né? E é algo essencial, né? Ainda mais a nós que militamos no direito e deparamos com, às vezes, situações inusitadas que nos tiram efetivamente o sono. E não é só o estudo. Palavra de quem já está há 21 anos nessa trilha. Enfim, deixar esse convite às senhoras e aos senhores, não só advogados, mas sim alunos, porque realizar cursos hoje, manter-se atualizado, é essencial. Então, fica também o convite a esta casa. Senhoras e senhores, uma boa noite, muito obrigado, um excelente final de semana. Muito obrigada, Cristiano, pela excelente palestra e por contribuir um pouco ao nosso aprendizado com seus conhecimentos. Além disso, eu gostaria de agradecer também a professora Juliana Carlucci, que inclusive está aqui dando todo o apoio aqui do meu lado. Vamos dar início às dúvidas. Quem tiver alguma dúvida pode tirar os nossos ajudantes, que estarão aí no corredor. Cristiano, primeira pergunta. De que forma a contribuição tributária, feita de maneira devida, é parte da proteção aos direitos coletivos e sociais fundamentais? Bom, muito bem, né? Como eu disse, pagar o tributo é essencial, né? É nosso dever como cidadão, né? Inclusive as contribuições sociais, sejam elas que vão realizar, estão destinadas à missão, né, prevista da Seguridade Social, que é a Seguridade na Previdência, assistência, a saúde, né, e a educação, que estão previstos na Constituição. Agora, como eu disse, existe uma medida que é a medida da lei. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, que é conhecido como centro do agronegócio nacional. Então, vou até contar um caso muito rapidamente para os senhores, né? Nós temos aqui na região, aliás, não só aqui na região, como no estado de São Paulo, uma série de agroindústrias. E a agroindústria, a contribuição previdenciária dela, ela não toma como base de cálculo, né, a folha de salários. A contribuição é substitutiva, que é uma percentagem, 2,5%, sobre a receita bruta obtida com a venda do produto final. Então, por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar,
ela transforma, ela produz a cana-de-açúcar, ela transforma essa cana-de-açúcar em açúcar, álcool e energia elétrica e outros produtos. E com a venda desse produto, com a receita obtida com a venda final, ela ela se torna a base de cálculo para incidir a contribuição previdenciária, que, como disse, vai lá para garantir, neste caso, a previdência social. Mas existe um limite, e neste caso específico da indústria da cana-de-açúcar, existe uma questão que é o PIS/COFINS dela, que é uma outra contribuição social. O PIS/COFINS, neste caso, vou tentar explicar rapidamente de maneira didática. Do açúcar, não existe PIS/COFINS porque é um produto da cesta básica, ele está isento. Seja de ICMS, seja de PIS, seja de COFINS. O álcool, ele é cobrado de acordo com o metro cúbico produzido. Então, a cada 1.000 litros, a cada metro cúbico de álcool produzido, álcool combustível, a usina tem que pagar, se eu não estiver enganado, 138, vamos colocar, 140 reais. Esse é um valor fixo. É um valor que o usineiro já sabe que tem que recolher para o governo. Só que quando eu vou recolher a contribuição previdenciária, esse valor dos 140 já está embutido dentro da Receita Bruta. E vocês podem acompanhar que existe a decisão do Supremo Tribunal Federal que fala que tributo não pode incidir sobre outro tributo. Só que existe essa questão na cana, especificamente, também existe em outros setores da indústria nacional, onde incide um tributo sobre outro tributo. Então, recolher as contribuições sociais é importante? Sim, não é importante. É obrigatório, é mandatório. Temos que recolher? Sim, mas na medida da lei. Deixar, reduzir, porque existe uma ilegalidade no recolhimento, não significa que está se descumprindo o mandamento constitucional referente à solidariedade que deve existir, que é um princípio que, inclusive, informa a Seguridade Social. Mas, se a lei prevê, não está prevendo de maneira correta, temos sim que buscar o seu direito. É isso, mais ou menos isso. Tá? Então, recolher, sim, mas dentro da medida legal. Muito obrigada pelo esclarecimento. Muito obrigada pelo esclarecimento. Professor Marcelo Braguinho gostaria de fazer uma pergunta. Senhor Cristiano, boa noite. Feliz palestra. Eu queria fazer uma pergunta bem simples, que eu acho que é uma questão que gera uma dúvida muito grande, que é a questão do abuso de formas. A gente tem um grande problema dentro do gerador tributário que é usado da forma. E hoje, na minha área, eu sou aqui na casa, aqui no trabalho, a gente tem aquela questão da periodização. Sabemos que há uma utilização maciça da periodização como abuso de formas para evitar a incidência das contribuições sociais. Minha pergunta é a seguinte: o empregador ele é responsável tributário não só pelo recolhimento da sua parcela, como pela retenção na fonte, ou cumprimento de obrigação acessória, e repassar aquilo que o trabalhador deveria como incidência de tabela progressiva. Dentro dessa perspectiva, se a Justiça do Trabalho reconhecer o vínculo empregatício, o abuso da forma da periodização, se tivermos ainda em tempo questões decadenciais, prescrição, etc., seria possível a responsabilização penal do empregado dentro dessa relação de trabalho e que teve como início esse abuso de formas? Seria possível o seu posicionamento? Olha, professor, agradeço a pergunta. Em princípio, eu creio que não. Talvez essa seja uma resposta polêmica. Mas por que não? Porque
hoje, né, como o senhor disse, a caracterização como abuso de forma depende previamente de uma decisão judicial. Né? Porque essa questão da pejotização, né, da suposta terceirização, né, vou colocar muitas aspas aqui, ela está prevista. Né? Ela está prevista. Então, primeiro preciso de ter uma decisão judicial. Depois, eu preciso saber se, mesmo perante com essa questão do abuso de forma, se isso, de alguma forma, se amoldaria aos tipos previstos na legislação tributária. Talvez, possa ter uma questão aí, o 168A do Código Penal, né, que é a questão da apropriação indébita de contribuição previdenciária. Né? Talvez, mas aí a gente teria que efetivamente olhar para o caso concreto, né, e saber, e de qualquer forma, se eu não estiver errado, na condenação trabalhista, né, neste caso, se oficia o INSS, né, para que possa fazer o cálculo do recolhimento das contribuições previdenciárias, e a reclamada, ela deve recolher. Se ela recolher essas contribuições, não existe mais crime contra a área tributária, porque o tributo, que é o bem jurídico tutelado, já foi pago. Então, em princípio, não. Teria que olhar para o fato concreto, olhar os fatos para ver o que está acontecendo, mas em última análise, se houver pagamento, né, não haverá mais crime. Partindo para a última pergunta da noite. Eu gostaria de falar só porque eu gostaria de complementar a pergunta que está escrita. Conhecimento geral que nós estamos em época eleitoral e que os programas econômicos dos dois candidatos são amplamente debatidos, as equipes econômicas estão sempre em confronto para saber qual plano econômico é melhor, qual estratégia se encaixa melhor no nosso sistema tributário, qual inovação é necessária, enfim. E também vivemos uma época de extrema ligação com a tecnologia, principalmente depois da pandemia, que o senhor mesmo citou, que nós nos aproximamos muito de umas mudanças, certas mudanças sociais, econômicas, enfim. Então, serão duas perguntas que a primeira dúvida é a seguinte: um dos candidatos defende a unificação de alguns impostos federais no imposto único, imposto sobre valor agregado, e, de acordo com o programa desse candidato, facilitaria o recolhimento desses impostos. De fato, isso facilitaria, dificultaria a sonegação, facilitaria o recolhimento desses impostos. E a segunda pergunta é: já que estamos numa época de tanta tecnologia, numa era de internet banking, de PIX, esse controle que a gente tem hoje, virtual, das finanças, também ajuda a controlar a sonegação, ajuda a melhorar o nosso sistema de recolhimento de impostos, da nossa contribuição tributária, ou não? Olha, a sua pergunta suscita uma série de assuntos que vão muito além da questão tributária, né? Mas vamos atinar ao foco, né, do tributo. Primeiro alerta que eu quero fazer: reforma tributária. E isso que eu vou falar agora, independe de qualquer programa de governo, de qualquer candidato ou de qualquer presidente que está exercendo, que já exerceu a presidência. Qual reforma tributária veio para diminuir a carga tributária? Que eu saiba, nenhuma. Quando a gente fala em reforma tributária no Brasil, a reforma nunca é para diminuição. Sempre vem um aumento de impostos. Porque nem a União, nem os estados e o DF, nem os municípios vão querer abrir mão daquilo que eles já arrecadam, daquilo que eles já percebem. E, seja por uma questão histórica, seja por uma questão normativa, seja por uma questão econômica, né, o grande arrecadador é a União.
era União. E já emendando com a segunda pergunta, na época que eu me formei, eu participei de um seminário na Receita Federal, ou seja, há 21 anos, e naquela época, quando as declarações eletrônicas estavam começando, né, a Receita Federal já tinha em sua base 36 declarações diferentes de cruzamentos possíveis para fazer a sua fiscalização na sua base de dados. No prédio da Receita Federal, não sei se vocês conhecem São Paulo, mas ali no bairro da Luz, bem próximo ao Museu da Língua Portuguesa, existe um prédio, hoje ele está mais voltado à questão previdenciária, mas até o tempo, o grande supercomputador da Receita não estava em Brasília, estava lá. E que eu saiba, hoje, a base de dados oficial que a Receita trabalha são mais de 400 origens diferentes. Então, o senhor veja como a tecnologia evolui. Se a gente for falar em reforma tributária, em simplificação, nós temos que falar de uma série de coisas que não dizem respeito somente à unificação de impostos ou contribuições, né? Nós temos que falar, por exemplo, de tributar a origem. O Brasil é um dos poucos países que tributa na origem. Nós temos que falar de tributação sobre consumo e a distorção que isso causa, né, na tributação. Porque, por exemplo, eu falei do açúcar. O açúcar está na cesta básica, não está livre de imposto, livre de contribuições, de contribuições sociais, assim como o arroz, o feijão e aqueles outros produtos da cesta básica. Mas nós somos um país continental de grandes distâncias. Né? E que utilizamos o quê? Nós utilizamos o diesel, seja na produção de alimentos, seja para os transportes, até chegar à gôndola que a gente vai comprar. E esse diesel é tributado. Então, como é que a gente pode ter uma cesta básica que está livre de impostos, que na verdade não está, porque a gente sabe que tem no diesel que é utilizado, né? Você tem imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS, contribuição sobre o lucro, com cargas elevadíssimas. Que país nós queremos? Então, como eu disse, independentemente de governo, de programa de governo, de candidato ou de presidente que já tem exercido, governador ou prefeito, tudo isso, como eu disse, suscita uma série de questões que nós temos que trabalhar que vão muito além, né, da unificação de impostos. Porque uma unificação de impostos, por exemplo, a proposta de unificação, uma das propostas, eu vou utilizar aqui como exemplo, né, que não foi apresentada nessa época agora eleitoral, que foi apresentada já na época da pandemia, da unificação do PIS/COFINS. O PIS/COFINS, hoje, ele tem dois regimes. Ele tem o regime não cumulativo, que é mais ligado às grandes empresas, a quem estava tributado pelo lucro real, regime do lucro real no imposto de renda. Né? E essas empresas, elas contribuem, o PIS/COFINS é uma alíquota de 9,25%. E tem as empresas que estão no lucro presumido, né? São empresas de um faturamento menor, que não podem se aproveitar do regime não cumulativo do PIS/COFINS, estão no regime cumulativo, pagam sobre o seu faturamento, mas pagam uma alíquota de 3,65%. A proposta original da unificação desses dois tributos diz, olha, daqui para frente nós não vamos diferenciar, vai todo mundo pagar 12%. Quem está no lucro real sai de 9,25% para 12%. Quem está no lucro presumido sai de 3,65 para 12. Então, é um aumento de quase 4 vezes mais. É isso que a gente tem que discutir. Que país nós queremos? Que reforma tributária nós queremos? Por trás de uma unificação e de uma simplificação burocrática, nós temos uma elevação de carga tributária gigantesca. Então, eu quero deixar mais uma mensagem para as senhoras e os senhores. Estejam atentos, leiam, peguem os projetos, se dediquem, se debrucem sobre eles. Né?
Às vezes se vende, se faz a propaganda, se ilumina um determinado ponto, mas fica obscuro aquele outro ponto lá no canto. Né? Que é ali que é onde está o problema, que é ali onde vai estar a elevação da carga tributária. Não sei se era isso, mais ou menos, né, que o senhor perguntou, mas até os instrumentos tecnológicos facilitam muito a vida do fisco. E essas obrigações acessórias hoje, né, eu estava vendo antes de vir para cá, o comentário de um senhor que tem uma empresa, mesmo ramo, tem uma empresa na Espanha e no Brasil. Na Espanha, ele tem 4 funcionários para cuidar da tributação. Uma empresa de tintas, que é do interior do estado de São Paulo. E aqui no Brasil, ele tem 180 funcionários só para cuidar dos tributos. Olha o custo que isso dá. Então, é isso. Entendeu? Existe tecnologia importante? Sim. Mas simplificar é importante? Sim. Mas a gente tem que ver a que custa essa simplificação. Okay? Muito obrigado, professor. Era exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta? Boa noite, professor. Tirando para ver se agradecido. Eu peguei reflexões que você apresentou ali sobre a decisão do STF e eu fiquei pensando na construção do imposto, né? O ICMS é um imposto de locamento por homologação, ele tem 2 obrigações, a principal e a acessória. Será que esse crime tributário ele não nasce do não cumprimento integral das obrigações por esse contribuinte, equiparando a guerra fiscal, aquela instabilidade que traz toda na cadeia, de um benefício que é concedido a um contribuinte sem cumprir as regras, né, do compasso, da obrigação, e isso, no próximo, ele não vai poder fazer o uso do crédito que seria devido. Então, assim, a multa, ela deriva de um atraso. A penalidade desse crime tributário, ele vem tanto do não pagamento, mas com o prejuízo que ele traz para o próximo. Neste caso, não. Depois eu vou até pegar a questão da guerra fiscal. Neste caso específico, que foi julgado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal, a pessoa declarou os tributos, né? O próximo da cadeia, ele pode se apropriar do crédito. O fato do anterior não ter recolhido não emite direito do seguinte de realizar, de se apropriar desse crédito. Ele não poderia se apropriar desse crédito se a operação anterior não fosse tributada. Se você tivesse, por exemplo, uma não incidência, né, ou uma alíquota zero, como o próprio Supremo já decidiu, né, que neste caso, o seguinte não vai poder se apropriar de crédito porque o anterior crédito não houve obrigação. Mas este, no meio da cadeia, que deixou de recolher esse tributo, ele está embora. Mas ele realizou as obrigações acessórias, ele entregou a gente para pagar. Né? Então, o que ele tem é uma mora. Ele deverá arcar com o crédito tributário e com a sanção, que é aquela multa sobre o crédito e os juros. O exemplo da guerra fiscal é um exemplo bem interessante que você lembrou, porque na guerra fiscal, quem guerreia são os estados e quem toma tiro é o contribuinte. Quem toma tiro é o contribuinte. Então, na guerra fiscal, por exemplo, você pega um estado que é litorâneo, que dá um benefício fiscal para realizar uma importação por lá, né? E não recolher ICMS. E depois o Supremo, depois de muita discussão em 2020, o Supremo decidiu que no ICMS de importação, que de per si já é, com todo respeito, um absurdo, né? Mas o ICMS de importação é devido na sede do importador, daquela pessoa que realiza a operação de importação, não no local do desembaraço aduaneiro da mercadoria. E isso abriu uma... Bom, se não podia haver guerra fiscal, se o benefício foi dado em desacordo com o CONFAS, com as normas do CONFAS, em desacordo com a lei complementar, lá com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição.
Se o benefício fiscal foi dado em desacordo, surge realmente a obrigação de pagar o crédito tributário. Só que o não pagamento decorreu de uma outra norma de um ente tributante. Para solucionar esse problema, foi feita uma lei complementar, a Lei Complementar 160/2017, para acabar com essa questão da guerra fiscal. Olha, não pode mais realmente conceder benefício fiscal. O Supremo já decidiu isso N vezes. Tem que se respeitar a Constituição, o regime da lei complementar. E o CONFAS. Porém, para acabar de vez com esse problema, todos os benefícios fiscais que foram conseguidos irregularmente, desde que levados ao CONFAS, isso houve um tempo, período de carência que os estados puderam levar esses problemas ao CONFAS, esses benefícios conseguidos irregularmente são válidos. E contribuintes que se aproveitaram disso e tiveram créditos tributários lançados pelo Estado, que efetivamente é o sujeito ativo da relação jurídica tributária, né, vocês estão livres de pagar esse imposto. Pois bem, a senhora veja, tem um conhecimento de casos de 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, que se recusam a aplicar a norma prevista no artigo 100, na Lei Complementar 160, que foi corroborado por um convênio CONFAS, que é o convênio 190, ambos de 2017. Então, as pessoas estão continuando a litigar, e isso chegará ao Supremo Tribunal Federal para dar uma decisão. Afinal de contas, teve a guerra fiscal, validou, aquele que tomou um tiro, que é o contribuinte, pela lei, houve uma remissão, a figura prevista no Código Nacional é a remissão, artigo 156, inciso 4º. Houve uma remissão, e agora, mesmo assim, o Estado quer continuar a cobrar, o Supremo vai dar resposta. Ok? Sim, vai o consumidor que vai chamar. Exato. E o consumidor que vai sofrer, porque no final é o contribuinte de fato que vai pagar isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez. Agora eu convido Pedro de Brino, graduando e membro da Atlética, para realizar o sorteio. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer mais uma vez a palestra, porque o professor, obrigado também. Muito prazer estar aqui com os senhores. Bom, vamos começar o sorteio. O primeiro número a ser sorteado foi o 7, que vai ser Carlos Daniel Alves Martins. O próximo sorteado é a Catarina Marques.
O terceiro sorteado é Larissa Lara. O próximo sorteado foi a Marina Ferreira da Silva. O próximo foi William Ferreira Almeida. A próxima sorteada agora vai ser as pessoas que estão assistindo online. Desculpa, tem mais uma pessoa presencial. Daina Anjo. Por aqui? Agora sim, a gente começa a sortear para o pessoal que está assistindo online. O primeiro sorteado foi Júlia Maria Alves. O segundo sorteado online foi José Eduardo Mendonça, João Eduardo Mendonça Bertucci. O próximo sorteado foi a Ingrid Cristina Menezes Aleixo. O quinto sorteado é o Geraldo Augusto Ferraz Cruz. O próximo sorteado foi o Fernando Bragatti Santana. É o último. E o nosso último sorteado foi a Luciana Gabriela Fernandes de Castro. Agora, para o pessoal que foi sorteado, depois vocês podem retirar os prêmios de vocês lá no NEP. Está lá no bloco de direita. Muito obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Agora, eu chamo o nosso coordenador de curso para dar o fechamento da nossa semana de vídeo. Gente, finalmente eu queria, mais uma vez, cumprimentar o palestrante pela excelente palestra da noite, cumprimentar também os nossos colaboradores, alunos, pelas perguntas formuladas, de excelente nível, de forma que nós tivemos um excelente evento. Agradecer também, mais uma vez, a todos e todas que compareceram aqui hoje e nos ajudaram a realizar esse evento. Então, com isso, eu declaro
formalmente encerrada essa nossa semana jurídica, desejando a todos aí um excelente final de semana, muita paz e alegria na vida de todos nós. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado.